O Núcleo da Avenida Brasil iniciou uma pesquisa estratégica para traçar o perfil dos empreendedores e lojistas que atuam em uma das vias comerciais mais importantes aqui de Foz do Iguaçu. O objetivo do levantamento é identificar as principais necessidades do setor, mapear novas oportunidades de mercado e planejar ações para fortalecer a economia local. De acordo, então, portanto, com o núcleo, o questionário foi elaborado de forma simples e leva apenas alguns minutos para ser respondido. Nós vamos conversar agora com Mariana Hernandes, coordenadora do grupo do Núcleo da Avenida Brasil, que veio até o Pan News, da nossa bancada, mais uma vez, para falar com a gente dessa ação, a importância dessa ação, dessa conversa e da pesquisa. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, gente. Primeiramente, obrigada pela oportunidade, por nos receberem hoje. E a importância da pesquisa é justamente, como eu estava falando aqui para o Maurício antes, a Avenida Brasil é um dos lugares mais diversos que nós temos hoje. A gente encontra bares, hotéis, restaurante, lojas de roupa, varejo, né, concessionárias, cafés. Então, assim, é um público muito diverso de empresários. A ideia é compreender que tipo de ações estratégicas, eventos, o que engajaria, como que a gente pode melhorar o atendimento. E a ideia justamente é essa, tornar o empreendedorismo da região mais forte. Como é que o empresário ali participa? É uma pesquisa destinada aos empresários da Avenida Brasil. Então, você, empresário da Avenida Brasil, se nos acompanha ou conhece alguém que é empresário, já dá esse toque para ele preencher essa pesquisa. Onde ele encontra o questionário? Como é que ele faz para participar? Vamos lá. O questionário, ele é, como você disse, voltado para empresários, lojistas que estão na Avenida Brasil. Ele pode ser encontrado no Instagram do Núcleo da Avenida, que é a Avenida Brasil Foz, tudo junto, né? Você encontra ali o perfil do núcleo. Tem o link da pesquisa, ali na bio, na página, no comecinho principal ali do Instagram. Você já coloca, clica, ele vai te direcionar para a pesquisa. Ela leva alguns minutos, ela é bem completa, ela fala de campanha de Natal, ela fala de horário de atendimento, para a gente entender o perfil e conseguir direcionar essas ações. Por que essa união é importante? Porque é uma forma de unir os empresários, conectar os empresários ali também, né? Exatamente. É importante como um ecossistema, né? Quando a gente fala de diversidade, pluralidade, a gente tem clínicas, né? De clínicas médicas, odontológicas. Então, assim, qual que é o horário que está todo mundo atendendo? O que de repente, no meu negócio, eu posso aproveitar o que o outro está fazendo? A gente tem ali gastronomia bastante diversa, né? A gente vê hamburgueria, pizzaria, shawarma. Então, assim, o que o meu público tem em comum com o do outro? O que a gente pode se ajudar? É realmente um fortalecimento do empreendedorismo. Acho que juntos vamos muito mais longe, né? No caso das clínicas ali que você comentou, eles não estão vendendo um produto que a pessoa está caminhando, vou entrar aqui e vou consumir. Mas ele também faz parte desse sistema, né? Exatamente. Às vezes ele tem a mesma dificuldade para estacionamento que a gente, tem a mesma demanda que um outro empresário, atende um turista que está passando. Então, assim, é um ecossistema mesmo. Existe uma organização há tempo ali na Avenida Brasil, mas esse movimento, ele é novo, né? O núcleo da Avenida Brasil, a CIF, né? Ele começou em 2020, 2021, desculpa agora exatamente o dado, mas frente a uma demanda que é a revitalização da Avenida Brasil. A Avenida Brasil, ela já passou há muitos anos atrás por uma revitalização, mas é necessária outra, né? Tanto a parte de mobiliário urbano, asfalto, tudo, precisa de um carinho com uma das principais ruas aí da cidade. E começou com essa demanda. Hoje é uma demanda que fica ali refém do serviço da boa vontade pública, né? Então, mas os empresários se uniram para cobrar manutenção, iluminação pública, fazer ações e eventos em datas específicas e interessantes para o comércio, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Mas a ideia é que a gente consiga aprimorar tanto esses eventos e ações para melhorar esse ecossistema aí que estamos inseridos. E no questionário, quem entra no questionário? Nos dá um panorama do que tem no questionário, as perguntas, que vocês buscam ali nesse questionário, alguns pontos do questionário. Primeiro você precisa se identificar, né, como empresário, qual é a sua loja, em que quadra que você está, o contexto que você está inserido, se você é de que segmento que você vem, se você vem aí gastronomia, se você vem, enfim, tem uma série ali elencada, você preenche. Em seguida, você fala um pouco sobre o seu funcionamento, quantos funcionários você tem, o seu porte,
o seu horário de atendimento, porque essa é uma questão que hoje existe uma demanda turística muito grande na cidade, né? E você vê, a nossa Avenida Brasil hoje não é todo mundo que abre ali num horário que o turista já saiu dos seus atrativos turísticos, né? O pessoal vai para as cataratas, a maioria dos nossos passeios da cidade são diurnos e o nosso principal comércio de rua está fechado. Então, a primeira, segunda, terceira quadra ali já está mais aberta, né? Que envolve um pouco de gastronomia. É uma noite que você passa às 23 horas, é vida circulando. Gente, pessoas... Deu uma transformada naquela região. Inclusive, para quem não é empresário, eu falo, vão para a Avenida Brasil, tá muito gostoso. O comércio sábado à tarde tá interessantíssimo. À noite, a primeira, segunda quadra tá aberto. Como você disse, tem vida ali. E aí uma pergunta que eu sempre fiz quando eu passo ali, porque eu acho muito bacana que aquela região toda foi transformada, aquelas 2 primeiras quadras a partir do início dela ali, perto do batalhão, com iluminação, com movimento, muito puxado pelos hotéis que estão ali também, estão trazendo os turistas. Então a gente tem muito estabelecimento gastronômico ali. Como é que faz para isso se estender? É uma estratégia de poder público ou é um olhar de empresário? Então, essa é uma percepção minha, tá? Eu vejo que é bastante orgânico o que acontece ali. Porque não existe ainda um entrelaçamento dos empresários. Vamos olhar para aumentar isso? E essa, inclusive, é uma das bases da pergunta. Como é que a gente faz para estender isso para toda a avenida? O que o empresário, de fato, vai se comprometer? Porque a velocidade do poder público é muito diferente da nossa, né? Então, o que a gente pode fazer como empresário para dar vida e conseguir melhorar? Vamos nos unir em tal horário, em tal demanda, num evento, numa ação? O que é justamente isso? A ideia é que a gente consiga compreender um pouco mais do perfil, porque, como eu disse, é muito diverso, né? Estava até comentando com o Maurício antes, esses dias eu parei e olhei e falei, gente, nós temos uma loja específica de perucas, né? Bijuteria, joalheria, hotéis, então assim, concessionária. Então, é justamente isso. Aonde que a gente se encontra nesse ecossistema? A ideia é justamente essa. Dá para você ter ideia, eu já parei por várias vezes em tentar calcular ou saber quantas lojas, comércios, quantos CNPJ gera ali? Eu vou te dizer que a CIF tem esse número, já me passou. É um número grande. É um número grande, se eu não me engano. Nucleado. Vai de salão de beleza. São diversos CNPJs, escritório imobiliários, MEIs, sim, as galerias sim, que funcionam ali. Sim, tem pequenos consultórios, tem profissionais de saúde, tem... Olha, se eu não me engano, tá? Só que eu prefiro não falar, senão eu vou chutar, mas é um número altíssimo. Claro altíssimo. Que sim. Até não sei se esse número está disponibilizado na CIF, mas eu consigo esse número, posso te trazer depois. Preenchendo esse questionário, qual que é o trabalho seguinte? O trabalho seguinte é a gente compilar qual que é a maior adesão, para qual horário, para que tipo de evento a gente pensou ali, né? Feiras, eventos específicos para dias comerciais. Ah, não, mas a gente tem uma percepção aqui que, de repente, época de Natal, época de alta temporada turística, férias escolares, a gente vai ver para onde que a gente vai direcionar. O núcleo, como eu te disse, ele veio ali da demanda da revitalização, mas a proposta é que ele faça uma avenida mais forte, né, mais competitiva, mais atrativa para quem passeia nela. Enquanto a gente não consegue uma revitalização, quais são as ações que a gente vai trazer um bem-estar social, uma avenida mais interessante para todo mundo? Porque daí a gente volta lá, Maurício, Mariana, né? Quando chega o Natal, o que a Avenida Brasil vai fazer? A gente lembra dela nas atividades de Natal. E daí, mas a gente tem outras datas, outros períodos também que precisam movimentar esse comércio. Exato. E tem, já existe ali algumas propostas de liquidações em épocas de contrafluxo, né? Mas é isso, a gente quer entender se os empresários vão engajar junto, né? Precisa da participação deles. Precisa da participação, por isso a gente faz esse apelo, o pessoal do núcleo, né? Para que as pessoas respondam. É a oportunidade, até a pesquisa ela leva alguns minutos, ela tem bastante perguntas, mas é justamente para isso. É a oportunidade do empresário ser escutado. Com que a gente pode melhorar isso daqui? Com que a gente faz uma avenida melhor? E a revitalização? Até que anda? O que os empresários pensam que deveria ser feito ali na avenida para melhorar a avenida? Então, a conversa sobre a revitalização já vem aí de muito tempo, né? Desde o início do núcleo. Houve uma época com o apoio ali da UDC, os estudantes de arquitetura, urbanismo, foram elaborados por acadêmicos diversos projetos, escutando aí as necessidades dos empresários que foram levadas à época.
Esses projetos eles não podem ser utilizados, precisa de uma licitação, de um projeto oficial, mas já tem todo o estudo e os cadernos que podem ser aproveitados. Então, assim, ano passado o prefeito, né, fez uma promessa de uma revitalização, nos comunicou que já havia verba e nós seguimos aguardando. Né? Houve essa promessa aí de que existe um andamento para o projeto da revitalização. Um dos dramas da Brasil é as bolas, concentradas em alguns pontos ainda dela. Em boa parte elas já sumiram, de forma elas foram arrancadas ou com o tempo se deslocaram do lugar onde elas estavam. Tem a questão das árvores, a iluminação, que a semana passada um susto para os comerciantes ali da Brasil, que a escura, mas a guarda agiu rápido para prender a pessoa que estava ali mexendo na caixa de fiação. Então, demandas tem todos os dias, todas as diariamente, Cida, são diversas demandas. A gente fala até que a limpeza, moradores de rua, iluminação pública, né? Tem os roubos que acontecem frequente. Existe uma boa comunicação aí entre o núcleo, alguns empresários e a assistência social, a segurança. Mas realmente, às vezes a falta de efetivo continua, né? A gente continua com diversos problemas que independem da revitalização. A limpeza, nós temos, como disse, sábado, nós estamos tendo movimento. Os meios gastronômicos ali estão abertos. Daí tem lixo, morador de rua rasga lixo. Então, nós temos alguns problemas complexos, né, que envolvem... Tem alguma sugestão para os moradores de rua? Vocês têm alguma reunião, alguma coisa que está sendo tratada? A ACIF, né, não o núcleo, mas a ACIF como um todo, um dos pleiteantes é o núcleo da Avenida Brasil, solicitou, nós teremos uma reunião com boa parte dos secretários envolvidos nesse tema. Na segunda-feira, na ACIF, os empresários são todos convidados a participarem, claro, né? É um momento também da gente colocar ali quais estão sendo... Vivenciar isso todo dia, gente, é muito difícil, né? Para o comerciante que chega ali, vai abrir seu empreendimento, tem um morador, às vezes ele não quer sair da frente, às vezes ele fez as necessidades dele ali. Então, assim, é um problema bastante... Eu entendo que a solução é complexa, o desafio é complexo, né? Mas a sociedade precisa se unir para conversar sobre isso. Mariana, tem um morador de rua que fica por ali numa situação que você coloca e que às vezes pede uma esmola, pede um dinheiro, e tem o flanelinha também, que às vezes muitas pessoas se incomodam por conta de já pagar o estacionamento, já ter a situação e também ter esse personagem. Como é que convive com isso? A gente já teve históricos, né, de situações também na Brasil. É um constrangimento, né? Aí também entra a nossa parte como a gente pleitear. Olha, se Secretaria de Segurança, Secretaria de Assistência Social, né? Nós tivemos uma conversa com o secretário de Assistência Social, ele colocou ali à disposição. Quando a gente liga, normalmente o pessoal tem vindo, só que existe ali o desafio jurídico, né? Que hoje você também não pode simplesmente... É um problema de saúde pública, existe um ser humano com um problema ali, né? A gente simplesmente não pode arrancar ele e falar, olha, tirar as coisas dele dali e falar, suma daqui, é um ser humano. Mas eu acredito que são várias frentes de atuação juntas. Vocês estão buscando a participação maior dos comerciantes ali, mas dentro do núcleo, o que se pensa de reforma, de melhoria ali para a avenida? Eu já ouvi falar, por exemplo, não sei se é um entendimento dos empresários, de criar uma espécie de calçadão, talvez, ou um calçadão temporário. O que dentro do núcleo se fala ali que poderia surgir nessa reforma? Eu acredito que esse ponto em específico, o calçadão, é um ponto bastante polêmico e vai ter que ter uma consulta pública, né? Antecipo aí, imagino, estou falando aqui, né, de uma forma muito antecipada, porque a gente sabe que tem muita gente que quer, que não quer. Algumas, não especificamente sobre o calçadão, mas sobre a revitalização, tem perguntas ali também na nossa pesquisa. E é isso. O núcleo em si, ele esteve... Qual que foi a participação dele nesse projeto de revitalização? Ele esteve junto, chamou os empresários à época que fossem e falassem o que eles achavam interessante ter e não ter. Sejam as bolas, sejam os quiosques, seja o estacionamento, seja calçadão, o que eles achavam interessante, e foram criados 8 projetos acadêmicos. Né? Só que assim, como disse, não podem ser utilizados, mas todo o estudo de imobiliário urbano, de, né, os bancos, bolas, a quantidade de árvores, todos esses estudos podem ser aproveitados aí num projeto oficial encabeçado pelas entidades públicas. E que a gente torce, né? Quantos anos tem essa Avenida Brasil? Muito, muito. A cidade surge ali ao redor da Avenida Brasil, né? Quantos anos tem essa Avenida Brasil?
Os empresários que estão instalados lá já passaram por quantas etapas de Quantas conversas, fases, de né? fases, e vamos, e vamos, e vamos. A gente faz um desenho, né? Começando ali no início, com vocês ali no hotel, e depois vai se lembrando dos personagens, né? Que tiveram tanta história, que tem tanta história com a Avenida Brasil. E que é uma avenida, nós precisamos de uma avenida bonita, seja para o comerciante, seja para o morador, uma calçada que ele consiga caminhar, que não tenha tantos obstáculos. É um desenho que se busca todo dia, é isso, Que seja, Mariana? que seja uma experiência agradável, né? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e muita gente tem memória afetiva da Brasil. Muito, é Claro. gostoso escutar isso. Ah, fazia compras com a minha mãe, eu ia com meus pais no Dia das Mães, né? Ali, véspera do Dia das Mães, comprar presente. Então, assim, para quem é empresário, eu faço esse pedido. Preencha uma pesquisa, é o momento da gente ser ouvido, da gente compilar esse material. Mas para quem é morador de Foz, região, vão ao Brasil, gente. A diversidade de negócios, de empresas, de comércio que a gente tem ali, você pode comprar estacionar na mesma ida, comprar perfume, roupa, tomar um café, almoçar. Então, assim, tomar um sorvete é muito gostoso. Então, fica Agora, o convite. a atração cultural, a gente já viu algumas aqui esse ano, no ano passado, em outras épocas também. A atração cultural, ela fortalece esse comércio? Ah, com toda certeza. Nisso, o núcleo ele encontra um grande apoio ali da Fundação Cultural, né, há muitos anos já. E carnaval, você traz a vida, né? Através da cultura você traz não apenas as pessoas, mas aquela movimentação. É fundamental, é muito bom. Na pesquisa a gente também quer entender quando, como, que tipo de cultura, né? Reformar essa Avenida Brasil, colocar uma iluminação de LED perfeita ali, dar uma cara Vai dar uma nova. outra vida. Uma iluminação de LED já ajudaria bem, né? Dar uma poda nas árvores ali, um ajuste nas árvores. O cuidado quando for plantar novas árvores novamente, que a avenida merece, sim, uma arborização. Um cuidado, né, gente? A Avenida Brasil merece um cuidado. Estamos falando uma das primeiras fontes comerciais aí da cidade. É um atrativo. E quando a gente fala que é bom para a cidade, também é bom para o turista. Nós estamos insercidos aí numa cidade extremamente turística. Então, assim, é bom para o morador, é bom para o turista, né? Aquece a cidade. Olha, Foz vive um excelente momento da economia, os estabelecimentos estão surgindo nos bairros, principalmente os gastronômicos, né? As pessoas estão buscando comer bem, comer melhor, então a gente vê por toda a cidade os estabelecimentos surgindo. É o melhor ano do turismo, tudo leva a crer que vai ser o melhor ano do turismo. E a gente já vê o potencial da avenida, que nessas 2 primeiras quadras isso já acontece, assim. Você vai ali, aquilo no final de semana, à noite, aquele lugar que você pode ir para lá a pé, ou se você deixa o carro ali, você vai andar e vai ver movimento, vai ver lojinha, vai escolher o que você quer comer, porque tem uma gastronomia diversa. E aí é uma pena que isso para ali na 3ª quadra. E depois, à noite, principalmente, aquilo vira vazio, assim. E imagina que bacana poder ligar, né, a avenida de ponta a ponta até a Schmelfeng, onde a gente já tem de novo todo esse movimento. Então, potencial tem. As 2 primeiras quadras já mostraram que dá certo e que tem case, potencial. Né? É um case. É um case de sucesso que pode ser aprimorado. Fica aí, né, sempre o apelo aos governantes no sentido de limpeza, no sentido de apoio, né, para que o empresário também possa se desenvolver. E eu acredito, a gente escuta muito do empresário: eu vou abrir, mas é escuro, eu vou abrir, mas não, a pessoa tem seguro, não se sente segura, tem que colocar uma segurança aqui na frente. Encarece, gente. Apesar do bom momento que a gente vive, as coisas estão caras, então você colocar uma segurança privada, a gente precisa também contar com esse apoio do poder público, né? E que isso aconteça, Mariana. Daí a gente olha esse desenho, toda vez que fala em Avenida Brasil, a gente vai para o desenho igual o Maurício destacou aqui também. Pontos ali, tem um calçadão que nós tivemos uma história para contar, que ele é a ligação da Avenida Brasil. Olha quanta história naquele calçadão. Sim. Daí a gente vai lembrar lá do Salvati, a gente vai lembrar de questões que a cidade viveu naquele calçadão. Primeiro cinema da cidade. Quem não foi lá quando criança, né, assistir filme. É memória afetiva, realmente. Memória afetiva. Então, por isso que eu falo, esse cuidado com a Avenida Brasil, parabéns por fazer essa pesquisa, por trazer essa pesquisa aí, chamar a atenção. Aquela história, Maurício.
Se você se unir, você fica muito mais forte. Você sozinho é difícil. Coloque um grupo junto para você ver, um dá ideia, né, falar, vamos acrescentar mais isso na sua ideia. Eu acho que essa é a caminhada mesmo, de qualquer grupo, núcleo, enfim, do comércio, de uma sociedade, é juntos. Vamos decidir juntos, vamos pedir juntos, vamos buscar ações, né, para essa nossa querida Avenida Brasil, tão amada. E né, o que a gente gostaria de frisar é que o pessoal do núcleo está comprometido com isso, não apenas escutar o nucleado, que já está ali fazendo parte. A gente convida, obviamente, quem não faz parte, tiver interesse, quiser saber mais sobre o núcleo da CIF, pode procurar ali no site da CIF ou no nosso Instagram, mas justamente a pesquisa é para todos. A gente quer entender, o grupo está muito comprometido com isso, entender o empresariado como um todo, o ecossistema como um todo da Brasil, para a gente somar e caminhar juntos. Não precisa se envolver nas reuniões, ter essa agenda, participando já está valendo para o trabalho do grupo. Começamos com a pesquisa, gente. Até vamos frisar onde que dá para encontrar, né? Você perguntou. Reforça isso, reforça pra gente aí. Eu ia te perguntar isso. Ali no nosso Instagram, Avenida Brasil Foz, né? Já aparece ali a logo. Tem sempre conteúdo envolvendo a Brasil ali. Você clica no link, tem um link ali na bio que ele vai direcionar para a pesquisa. Tá certo, então você que nos acompanha, é comerciante da Avenida Brasil, não participou, tá aí a dica. Você conhece algum comerciante, já reforça também esse convite, porque são os dados importantes para que esses assuntos todos possam se desenvolver, de melhorias, pensar nas boas ações ali para a Avenida Brasil. E se você ainda não visitou a Avenida Brasil para conhecer essa vida noturna que se transformou ali no início da Avenida Brasil, claro, o comércio ao longo de toda a avenida, mas especificamente o que está acontecendo ali, que é algo muito diferente, muito específico da cidade. Vai ali, dá uma passada ali para você ver, é muito bacana, super movimentado, os bares, os restaurantes, o comércio, as lojinhas abertas até mais tarde, porque tem esse movimento também, né? Ali não fecha às 6, o movimento continua. Gente, ao longo da Avenida Brasil, sábado à tarde, a avenida está toda aberta, vão com a família, né? Tem cafés ao longo da avenida, tem restaurante, tá muito gostoso. Bacana. Obrigado pela participação, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. Conversou com a Mariana Hernandes, coordenadora do Núcleo da Avenida Brasil.